Fala galera, hoje é dia de resenha literária e estamos aqui com O Alienista, do Machado de Assis, que é uma das obras mais bacanas da literatura brasileira. O Alienista é ambientado no Brasil colônia e ele narra a história do Simão Bacamarte, um médico que, como era comum à época, foi estudar em Portugal, no além-mar, e concluídos os seus estudos, regressou ao Brasil, se estabelecendo na cidade de Itaguaí, no interior do Rio de Janeiro, onde ele passa a conduzir as suas pesquisas voltada a descobrir, a desvendar os mistérios da razão humana, os mistérios da loucura. Chegando em Itaguaí, o alienista se casa com Dona Evarista, que, segundo narrado aqui no livro, era mal composta de feições. Com isso, o alienista não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. Olha aí a veia humorística do Machado de Assis, que é uma característica frequente desse livro, do início ao fim. Ele então passa a se dedicar ao estudo da loucura e constrói em Itaguaí uma casa de orates, que nada mais é que um hospício, um manicômio, onde ele passa a colocar as pessoas alienadas mentais a fim de desenvolver os seus estudos. Essa casa fica conhecida como Casa Verde, porque o alienista pinta as suas janelas de verde, coisa que não existia em Itaguaí naquela época. Ele passa então a desenvolver os seus estudos. E tudo ia muito bem, enquanto ele colocava na Casa Verde as pessoas classicamente consideradas loucas, dentro de um conceito padrão de loucura. Até que chega um ponto em que o alienista começa a ampliar os conceitos de loucura e passa a colocar dentro da Casa Verde não só as pessoas que qualquer um entenderia como loucos, mas qualquer um que apresentasse qualquer tipo de desvio de moralidade ou ambiguidade de pensamento. E assim ele fala para o seu colega, seu amigo Crispim Soares, que é o boticário da vila. A loucura, meu caro Crispim, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. E essa ideia do alienista passa a assombrar a cidade de Itaguaí, porque muitas pessoas, inclusive de relevância na cidade, passam a ser colocadas na Casa Verde. É claro que assim que o alienista foge àquele conceito padrão de loucura, ele começa a incomodar a sociedade. E o padre Lopes, que é o vigário da vila, assim o interpela. Com a definição atual, loucura e razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se onde uma acaba e onde a outra começa. Para que transpor a cerca? Verifica-se aí a sociedade preocupada com o caminho dos estudos do alienista, que já estava saindo daquele conceito padrão de loucura. Mas o alienista não se deu por vencido e prosseguiu com seus estudos, até que chega um ponto que já não se sabia quem estava são e quem estava doido na cidade. É claro que as pessoas não aceitaram isso passivamente, e surge aqui no livro uma figura conhecida como Barbeiro Porfírio, que passa a liderar um movimento contra as ideias do alienista. Esse movimento fica conhecido como Revolta dos Canjicas, e a Casa Verde passa a ser chamada de Bastilha da Razão Humana. Vem aí uma passagem bem interessante do livro, bem à la Frankenstein de Mary Shelley, em que o Barbeiro Porfírio pega os seus seguidores e marcha para a Casa Verde a fim de promover a derrocada do tirano. Morra o Dr. Bacamarte, morra o tirano. E os 300 que caminhavam para a Casa Verde, dada a diferença de Paris a Itaguaí, bem poderiam ser comparados aos que tomaram a Bastilha. Neste momento, o Barbeiro Porfírio tem aí um assomo de vaidade, um arrobo de ambição e acaba marchando para a própria Câmara Municipal, tomando o poder em Itaguaí e se autoproclamando seu senhor e protetor. Claro que isso não poderia durar muito tempo, e a coroa portuguesa manda as suas forças para restaurar a ordem em Itaguaí, que estava uma bagunça. Restaurada a ordem, o próprio Barbeiro Porfírio e os seus seguidores são recolhidos à Casa Verde. E a loucura obstinada do Dr. Bacamarte continua. Essa obstinação científica parece chegar ao máximo quando ele coloca na Casa Verde a sua própria esposa, Dona Evarista, porque ele a flagra indecisa entre escolher o vestido de uma cor ou de outra cor. E a pobre senhora vai para a Casa Verde para assombro de todos em Itaguaí. Nesse ponto, o livro dá uma virada 180 graus.
E o alienista chega à conclusão de que 4/5 da população de Itaguaí estavam aposentados naquele estabelecimento. 80% da população estava presa. Já não sabia quem estava são e quem estava doido. E ele chega à conclusão de que a sua teoria não poderia estar certa. E aí ele a inverte. Ele deixa de perseguir as pessoas que têm desvios de moralidade e passa a perseguir justamente o oposto, os virtuosos. As pessoas que estão no perfeito gozo e perfeito equilíbrio de suas qualidades mentais e morais. Assim ele tranca na Casa Verde o Padre Lopes, o juiz de direito e o próprio Barbeiro Porfírio, que infeliz. O Barbeiro Porfírio, como já tinha liderado a primeira revolta, acaba sendo convidado a liderar um segundo movimento contra o Itaguaí, contra o alienista. E assim, segundo o livro, ele responde que não, que a ambição o levara da primeira vez a transgredir as leis, mas que ele se emendara, reconhecendo o erro próprio e a pouca consistência da opinião de seus mesmos sequazes. O alienista, ouvindo isso, percebe uma elevada ponderação de ideias e chega à conclusão que ele está no perfeito gozo de suas faculdades mentais, pelo que o recolhe à Casa Verde pela segunda vez. Preso por ter cão, preso por não ter cão, exclamou o infeliz. O interessante é que o alienista começa a utilizar como método de cura desvirtuar os virtuosos. Ele quer acabar com o padrão de moralidade dos virtuosos. Às vezes, bastava uma casaca, uma fita, uma cabeleira. Às vezes não. Ele recorria então aos anéis de prata, às distinções honoríficas. E assim, um a um, ele foi curando os mentecaptos de Itaguaí, até que não restou ninguém mais na Casa Verde e ele próprio se recolhe então à Casa Verde, considerando ele próprio que estava no seu perfeito equilíbrio das razões. O livro termina então com a observação do Padre Lopes, de que nunca houve outro louco em Itaguaí, além do próprio alienista. É isso aí, é o Alienista do Machado de Assis. Muito se discute se esse livro encerra uma crítica social. Alguns colocam o Barbeiro Porfírio aí como a peça-chave de uma possível crítica social do Machado de Assis. Eu acho um pouco forçar a barra. Não vejo aqui uma crítica social. Talvez uma crítica à pesquisa científica, que às vezes os pesquisadores se perdem em divagações tão abstratas, tão teóricas, que acabam perdendo o contato com a realidade e aí chegam a conclusões absurdas. Mas quem vai saber? Nem sempre uma obra de literatura precisa necessariamente encerrar uma crítica social para ser de reconhecida qualidade. Às vezes os entendidos em literatura querem enxergar coisas que nem o próprio autor visualizou. Quem não nos garante que o Machado de Assis quis apenas fazer uma novela de humor? E se essa foi a sua intenção, assim ele fez muito bem. Tá aí, galera, O Alienista, do Machado de Assis, uma das obras mais legais da literatura brasileira, vale muito a pena a leitura. Abração!